Boa tarde, pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, nessa tarde chuvosa, agora são 15 horas do dia 20, eu venho aqui trazer para vocês uma resumidinha de por que, afinal, a ciência e a filosofia contemporânea merecem ser faladas, merecem ser discutidas. O que acontece, então, na ciência contemporânea tão importante assim? Bom, a gente teve toda uma configuração, como eu coloquei no último vídeo, a partir da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira Guerra Mundial, onde a gente começou a perceber que não se leva necessariamente a uma verdade absoluta você pensar a tecnologia ou a técnica ou a ciência. Ao contrário, elas são importantes, mas elas podem e devem ser discutidas enquanto bens humanos, mas que têm algum interesse, assim como qualquer outro bem humano. Então, na contemporaneidade, a gente começa essa discussão e começa também uma relativização do próprio conhecimento. E essa relativização começa a partir, do começo de toda a ciência, que é a geometria. A gente tem lá na antiguidade a geometria euclidiana enquanto o primeiro grande passo para se pensar um conhecimento científico. E é justamente a partir de autores como Lobachevsky e o Riemann que na modernidade a gente começa, na contemporaneidade a gente começa a pensar a geometria não euclidiana. A prof não vai se aprofundar mais nisso, porque tenho traumas a respeito disso, e nós não precisaremos disso também, mas basicamente a gente vai pensar que tudo o que se negava a respeito de geometria na antiguidade, das impossibilidades de se pensar, agora começa-se a pensar nas possibilidades de mudança de figuras geométricas. O que acontece também na física a partir dos trabalhos da relatividade do Einstein. Por quê, pessoal? Porque pela primeira vez a gente tinha que pensar agora com o Einstein que o sujeito que participa da análise, ele ao participar da análise, ao fazer uma observação, ele é participante da própria teoria, né? Ou seja, ele também vai relativizar o que ele está passando. Vamos pensar por uma dinâmica bem simples. O que é um dia para você? Um dia para você, ele vai ser relativamente curto se você estiver na escola e relativamente comprido se você estiver assistindo Meet o dia todo dentro de casa com esse frio do caramba. Ou seja, dependendo do jeito como você observa, seja o dia, seja a natureza, seja a passagem dos milênios no planeta onde você estiver, a física, a época, o tempo, todos esses conceitos, eles deixam de ser verdades absolutas e se tornam relativos. Além do mais, nós temos três autores muito tchanhanhã dentro da filosofia contemporânea que valem a pena ser mencionados. Primeiro, o barbudinho sexy Gaston Bachelard, que vai falar a respeito de um rompimento com filosofias anteriores em termos epistemológicos. O que o Bachelard vai nos trazer a respeito disso? Ele vai falar, cara, como é que a gente pensa a avaliação da ciência dentro da história? Ciência antiga, que melhora na ciência da Idade Média, que melhora na ciência da Idade Moderna, que melhora na ciência da Idade Contemporânea. Fala, não, as coisas não podem ser pensadas assim. Elas têm que ser pensadas a partir de acúmulos, rupturas, retificações de um processo de acúmulo de conhecimento, mas de um processo que passa por revisões e que tem começo e fim o tempo todo. Ou seja, a ciência, ela não é um crescente o tempo todo. A ciência é um começo e recomeço que vai mudando conforme a necessidade humana. Além disso, o outro mais famoso nessa época foi o tiozinho Karl Popper, que tinha uma carequinha muito bonitinha. O que o Karl Popper vai falar, pessoal? Ele vai falar a respeito da ideia de racionalismo crítico, dizendo que uma teoria científica ela é sempre uma ideia provisória. No sentido assim, a gente vai ver isso daqui como a gente chama de teoria do falsificacionismo. É mais ou menos assim, não existe verdade dentro da ciência. Existe alguma coisa que é verídica até que alguém prove o contrário. Nesse sentido, a qualquer momento, qualquer teoria pode ser provado o contrário. Vamos pegar uma coisa que a gente acha clara e evidente para todo mundo.
Aquela teoria de que os homens chegaram na América através do Estreito de Bering. Pois é uma coisa que está no livro de geografia, no livro de ciências, de quando você leu que você era pequenininho e tudo mais. E você sabe, o homem chegou na América através do Estreito de Bering. E como que isso aconteceu? Bom, o Estreito de Bering, ele tem terra e água no meio. E durante a última glaciação formou-se gelo em cima dessa água e as pessoas conseguiram passar por cima desse gelo há milhões de anos atrás. Nossa, que legal, que teoria interessante, é isso mesmo, é verdade. Pois é, mas há uns 2 anos atrás encontraram aqui no Ceará restos humanoides de pessoas que viveram aqui no Ceará antes do último congelamento do Estreito de Bering. Ou seja, encontrou-se evidências aqui na América do Sul de vida hominídea antes do último congelamento. A gente está derrubando essa teoria por terra completamente. Tudo, então, o que o Popper está nos falando é que tudo dentro da ciência tem uma veracidade, mas só até alguém que prove o contrário. E o terceiro grande autor é o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn é um cara, né, que vai falar a respeito da ciência enquanto um paradigma, ou seja, uma ideia que é aceita por toda a comunidade científica enquanto certa, até que algum dia alguém diga que ela não é mais. Hein? Vamos pensar assim. Para o Thomas Kuhn, o desenvolvimento da ciência acontece assim. Você tem o estabelecimento de um paradigma, depois você tem a continuidade numa ciência normal, uma crise desse paradigma, uma ciência extraordinária, uma revolução científica e o estabelecimento de um novo paradigma. Como que isso acontece? Bom, paradigma é uma ideia que todo mundo aceita, tá? Vamos pensar num paradigma científico que a gente teve lá até o começo do nosso século XX. No coração não se mexe. Os caras falavam que dentro do corpo humano você poderia mexer em qualquer parte do corpo, menos no coração, porque o coração era uma máquina perfeita e quando ela quebrava, não existe como você consertar. Durante, então, o desenvolvimento da ciência normal, você desenvolvia um monte de ideias, mas você continuava com a ideia de que no coração você não mexe. As pessoas começam a contestar essa ideia, formando uma crise paradigmática, repensando essa ideia e dizendo, cara, não é bem por aí, a gente precisa, muita gente está morrendo do coração, a gente precisa revisar esse conceito. E aí, né, a gente tem toda uma ciência extraordinária quando a gente começa a pensar em transplante de coração. E aí, lá pelos anos 50, 60, a gente teve o boom, onde as pessoas finalmente começaram a realizar o primeiro transplante de coração, e isso se tornou, né, uma revolução científica. Agora a gente faz transplante de coração. E a gente tem o estabelecimento de um novo paradigma. Transplante de coração é uma coisa normal. Mas sabe qual é o problema? Que dentro do transplante de coração, a gente tem um monte de problemáticas que estão se encaminhando há muito tempo. E muito em breve, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a substituir o coração por bombas artificiais. Por quê? Porque não tem muito mais gente precisando do que gente doando. Uma hora a gente vai ter que fazer o quê? Sair dessa ciência normal, que é transplantar coração, para uma ciência extraordinária, novas pesquisas em relação a esse tema. Entendeu o que o Thomas Kuhn está dizendo? Que a gente sempre vai estar enfrentando um novo paradigma para a gente conseguir se mexer. E o mais importante para vocês, eu acho pelo menos, é o Maurice de Merleau-Ponty. Adoro falar o nome desse cara, gente. Maurice de Merleau-Ponty. O que o Maurice nos coloca, pessoal? Ele vai nos colocar que a gente tem que parar de pensar em paradigma, parar de pensar em cientificismo, parar de pensar porque a gente está pensando muito dentro da casinha. Que na realidade a gente tem que começar a pensar um novo subjetivismo. O que ele vai nos falar?
que no final a gente fica valorizando somente o discurso científico como uma coisa quadradinha, como uma coisa que a ciência vai resolver todos os problemas. O problema é que a ciência, ela só é uma parte do nosso mundo, e que o nosso mundo, ele é um mundo que não é simplesmente o que a ciência nos coloca. Nós não somos uma máquina, nós somos um equipamento muito mais perfeito do que isso. Um equipamento que é digno da sua própria subjetividade. Portanto, está na hora de nós pararmos de agirmos feito máquinas e começarmos a pensar na arte, na religião, em outros tipos de conhecimento que não o conhecimento científico, e colocar esses outros tipos de conhecimentos de forma tão importante quanto a ciência é colocada nos últimos anos. Na próxima semana, então, eu vou fazer já na segunda-feira um videozinho retomando os autores que vão concordar com Maurice de Merleau-Ponty e vão começar a pensar esse subjetivismo que vocês têm estudado nos últimos dias, que vão desde aí, então, do Nietzsche, do Freud e de todos esses autores que vocês estão vendo lá na TV. Então, até lá, um beijo, boa semana e se mantenham bem quentinhas. Tchau, tchau!